Continuando o nosso curso de PHP, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma parada no PHP. No começo da nossa aula, nossa primeira aula de PHP, na introdução, nós dissemos que o PHP ele está embutido com códigos HTML. Então, se você não entende de HTML, fica difícil você realmente entender o PHP. Lógico, para programar como nós estávamos programando até aqui, fica fácil você fazer. Só que você não vai desenvolver sites daquela forma. Existe toda uma estrutura para que você possa colocar os comandos PHP. Você vai ter que trabalhar com relatórios, você vai ter que trabalhar com tabelas, com figuras, com frames. Então, uma série de outras coisas que são típicos da linguagem HTML. Se você não entender de HTML, então você, consequentemente, não vai conseguir se dar bem na linguagem PHP. Lógico que hoje em dia existem muitas ferramentas, como o Dreamweaver, que é só a ferramenta mais utilizada, é que você faz páginas sem nenhum conhecimento em HTML. Mas em compensação, você fica um programador que não sabe o que está fazendo. Então, o nosso curso aqui ele tem a pretensão de ensinar você a realmente ser um programador. Aqui nós não vamos ensinar você a fazer o design, porque o design nós já, inclusive, nem entendemos muito de design. Mas nós vamos ensinar para você a linguagem. Então, nós vamos agora, a partir desse momento, dar um pequeno curso a respeito da linguagem HTML. Nós não pretendemos que seja um curso completo, como nós pretendemos que seja o curso de PHP. O nosso foco aqui é ensinar para você a linguagem PHP. Como para ensinar a linguagem PHP, você tem que ter um conhecimento de HTML, então nós resolvemos então agora ensinar você a linguagem HTML. Vamos agora abrir um parênteses, depois nós vamos retornar para fazermos exercícios referentes às aulas passadas. Então vamos lá. Então o HTML, ele pode ser feito em qualquer editor de código, em qualquer editor de texto, né? Você pode fazer no bloco de notas, você pode fazer no WordPad e assim no Word, qualquer qualquer editor de texto você pode fazer uma página HTML desde que você salve com a extensão HTML. Como eu falei no começo, existem hoje ferramentas que já fazem tudo para você. Você simplesmente vai colando o que é uma tabela, você vai colocando, tudo isso você já vai fazer. Mas aqui nós vamos fazer tudo no bloco de notas a princípio, depois nós vamos passar para a ferramenta Notepad++, que aí dá para a gente um visual melhor, mas tudo nós vamos programar mesmo, tá? Então vamos lá. Então qual é a estrutura de um documento HTML? Todo documento HTML, para você inicializar, primeiramente você tem que começar com... primeiramente o seguinte, assim como o PHP ele tem a sua sintaxe, lógico que o HTML também é uma linguagem de programação, também tem a sua. Então, todo comando em HTML, você tem que colocar entre essas tags. Esses dois comandos aqui são chamados de tag, o menor e o maior. Então, aqui você coloca os seus comandos em tags. E dentro dessa tag, você vai colocar o comando que você quer executar. Então, todo o documento HTML, ele inicializa com a tag HTML. Então, aqui eu abri o meu documento HTML. Para eu fechar o HTML, você fecha com a tag. Olha, então aqui, ó, essa barra significa que eu estou encerrando uma tag que eu inicializei. Isso sempre dentro de maior ou menor. Tá? Muito bem, então aqui é o documento HTML. Eu vou salvar esse documento. Nós estamos estudando aqui o nosso curso PHP. Eu criei aqui uma pasta chamada HTML. E aqui nós vamos colocar os nossos arquivos. Vou chamar esse arquivo de aula 01. Pronto. Então aqui eu já tenho um documento HTML. Se eu for, olha, lá na minha página aqui, curso PHP, HTML, observa que eu já tenho o documento aula 1. Eu vou abrir esse documento e não vai aparecer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não programamos nada. Então,
para você inicia um documento em HTML com essa seguinte tag. Depois dessa tag, você vai colocar o seu cabeçalho, que é o head. Você vai colocar a tag head. Aqui nesse local, poucos comandos você pode utilizar. Mas um dos comandos que você, eu inicializei, eu vou fechar. Um dos comandos mais usados aqui dentro dessa tag, aliás, dessa seção, é o comando, que eu não sei como é que se pronuncia, eu vou chamar de title. Não sei como que pronuncia. Aqui você abriu e aqui você fecha. Então, para que serve esse comando? Essa tag, ela vai mostrar para nós, vou abrir aqui uma página qualquer, apareceu all. Observa que aqui está escrito o all, o melhor. Eu vou abrir essa página aqui que é melhor, inclusive. Isso, essa aqui. Tá? Fazer marketing para o all não, fazer marketing para mim. Então, observa, tá aqui, M. Jailton, cursos de programação. Então, observa aqui, aqui eu tenho um título. Esse título, ele foi feito justamente aqui nessa seção. Seção Title. Se você pegar o arquivo, o código-fonte da página, aqui, exibir código-fonte, você observa, cadê a seção Title? Observa aqui, bem aqui, tá? Observa que tem exatamente o título da página. Então, todo comando, toda página, é bom que você coloque um título. Então, vamos colocar o nosso título. O título que a gente vai colocar é curso de PHP. Agora eu vou colocar HTML. Vou salvar esse documento e vou atualizar a minha página. E observa que já no texto não tem nada, mas o título já apareceu, curso de PHP HTML. Aqui também, quando eu passo o mouse, observa que apareceu. Então, você consegue isso como? Dentro dessa estrutura aqui, título. Você abre e você fecha. Muito bem. Nós já temos, então, aqui o documento, já temos o cabeçalho, o título, e agora nós vamos ver o corpo do documento. Eu acho ruim ensinar essas aulas só por causa da pronúncia. Eu não sei pronunciar direito as palavras e fico meio com vergonha. Eu vou pronunciar boring. Não sei se é, mas vamos pronunciar boring. Então, aqui nessa seção body, é onde nós vamos colocar o corpo do nosso programa, né, da nossa página. Por enquanto, não temos nada. Eu vou colocar aqui minha primeira página. Vou salvar e observa que esse texto vai aparecer aqui. Então, veja que agora nós já temos uma página HTML. Né? Já temos um título. Né? Todas as páginas que nós formos fazer, ela vai ter essa estrutura aqui. Então, eu não vou mais explicar e nem vou mais copiar essa estrutura. Ela já vai aparecer. E aqui nós vamos modificar somente o título, quando nós quisermos modificar, e também aqui a estrutura do corpo. Tá? Então, vamos agora incrementar o corpo do nosso arquivo com cabeçalhos, né? E o que vem a ser cabeçalho? Os cabeçalhos, na verdade, eles são usados para títulos e subtítulos de uma página. Esses cabeçalhos, eles têm um conjunto de níveis. Então, o HTML possui 6 níveis de cabeçalho, numerados de 1 até 6, sendo que quanto menor o número, maior o destaque. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui assim. Vou salvar esse arquivo e venho aqui na nossa página. Nossa página é aqui, né? Observa como apareceu. Agora, eu vou modificar esse título. Vou colocar a tag H1. Abrir a tag, Vou colocar agora a tag H2. Ou, aliás, vou fechar a tag H1. Eu uso isso aqui para delimitar. Então, eu salvei. Então, observa como estava. E agora, observa como ficou.
Então, o que que acontece? Quando nós utilizamos esses cabeçalhos, eles vão aumentar os níveis do título. Isso não quer dizer que eu estou aumentando o tamanho da fonte. Você não aumenta o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é aumentado por de outra forma. Aqui, na verdade, você está aumentando o título. Então, eu vou colocar aqui, nível 1, para você ver a diferença. Nível 1. Vamos copiar isso aqui. Aqui eu vou colocar 2, 3, como eu falei, vai até 6, né? E aqui eu vou colocar 6. Vamos colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou colocar também 2, 3, 4, 5, 6, para você ver a diferença. Então, agora vamos atualizar. E observa, né, como que fica. Ó. Aqui eu tenho o nível 1, ao tamanho que está, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Uma prova que você não está aumentando o tamanho da fonte, isso aqui é proporcional, é que se você vier bem aqui, ó, em exibir tamanho da fonte, se você colocar máxima, observa que eles aumentam. Esses títulos, eles aumentam. Eu não estou aumentando, ó, o tamanho, né, da fonte, eles aumentam proporcional. Ó, tá? Então, veja então aí os títulos. Então, como é que eu faço para colocar um título? Basta colocar a tag H1, coloca o texto que você quer e fecha a tag H. No caso, H com o número correspondente ao título que você quer. Vamos falar agora a respeito de parágrafos. Então, nós somos acostumados nos nossos editores de texto, Word e tantos outros, né? Estamos acostumados a fazer quebra de linha usando apenas o Enter. Então, vou dar um exemplo aqui. Observa que eu vou dar um Enter aqui. Olha, estou quebrando aqui essa primeira palavra, mjailton. Observa que eu estou dando um Enter. Vou salvar o meu arquivo e vou mandar atualizar aqui. Ó. Observa que aqui ele simplesmente não quebrou o parágrafo, que ele considerou apenas foi um espaço. Né? Então, veja que não funciona assim a quebra de espaço, a quebra de parágrafos para documento HTML. Então, se você quer quebrar uma linha ou quebrar um parágrafo, né, você não pode simplesmente fazer o que eu acabei de fazer aqui. Para isso, existe algumas, como é que se diz? Algumas regras. Você tem uma tag especial que faz isso. Vamos então conhecer. Eu vou aqui na minha página, e lógico que eu vou aqui na minha página, eu vou colocar esse título bem aqui, vou colocar aqui, no nível 1. Opa, copiei errado. Vou dar um Ctrl V e vou tirar todos esses outros daqui. Certo? Vamos salvar. Vamos vir aqui na nossa página e observa como está, né? Mas só que H1 está muito grande. Vamos colocar aqui 2. Pronto, está aí. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um texto, esse texto aqui, pegar uma parte dele, esse parágrafo aqui, e vou copiar aqui. Vou salvar. E olha como está o meu documento. Muito bem. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer, olha, eu vou fazer aqui, ó, vou quebrar esse texto aqui todo, para você ver mais uma vez como aqui não acontece nada, ó, você nem vê a diferença. Então, se eu quisesse fazer essa quebra, eu faria o seguinte, ó. Aqui eu fazia assim, deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui tem assim, ó, a lógica de programação é com certeza a parte mais importante para quem quer aprender a programar. Vou dar um parágrafo bem aqui nessa linha, vou dar um parágrafo. Vou começar com O maiúsculo, o nosso curso. E bem aqui, eu quero então dar um parágrafo. Eu quero que aqui, lá no meu texto, apareça como sendo um parágrafo. Então, para eu fazer isso, eu posso colocar a tag P. Fazendo assim, observa o que aconteceu. Né? Então, veja que
embora o texto esteja aqui, ó, continuado, você não vê quebra nenhuma, então aqui ele quebrou, ele na verdade deu um parágrafo e começou na outra linha. Então, se você quer fazer parágrafos, no caso, vamos pegar bem aqui. Vou quebrar um parágrafo, fazer um outro parágrafo aqui. Ó. Basta você começar. Ó. Observa que a tag parágrafo, você não precisa fechar, não. Basta você colocar, ó, salvando, e tá aí. Ó. Então, quebrei, né, o nosso texto em vários parágrafos. Então, assim, você, então, quebra, você consegue fazer um parágrafo. Mas olha só, observa aqui um grande inconveniente. Veja que quando eu quebrei aqui, né, eu queria que meu texto ficasse todo aqui nesse tamanho, mas quando eu quebrei aqui, você observa que aqui ficou um espaço muito distante daqui para cá. Isso por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu usei a tag P. Então, a tag P, ela vai quebrar a linha e vai deixar um espaço em branco entre as linhas, certo? Agora, se eu quisesse somente uma nova linha, no caso quebrar uma linha, eu usaria a tag BR, tá? A tag BR, olha só a diferença? Então, veja a diferença, ó. Na segunda, ó, o texto continua do jeito que está. O texto está normal. Na primeira, aqui, eu quebrei, eu usei um parágrafo. Quando eu usei um parágrafo, eu consegui um espaço entre as linhas. Quando eu uso a tag BR, eu já não tenho esse espaço. Eu somente tenho uma quebra de linha. Então, essa é a diferença. Se você quer um parágrafo, você usa P. Se você quer uma quebra de linha apenas, você utiliza BR. Um outro recurso interessante que a gente pode trabalhar é isso aqui. Eu vou tirar essa quebra aqui, vou deixar como está, certo? Vou tirar isso aqui também, vou deixar o texto normal. Eu vou aqui na página e agora é o seguinte, observa que eu também tenho o curso de Delphi. Sempre visite essa página, que aqui sempre vai ter novidades. Aqui você pode pegar as outras aulas demonstrativas, aproveitando para fazer o meu marketing, e aqui você pode comprar, e aqui são os cursos que nós oferecemos. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula rapidinho. Então, aqui eu tenho o curso de Delphi. Eu vou colocar aqui, ó, curso de Delphi. Então, aqui eu tenho o curso de Lógica de Programação, aqui eu tenho o curso de Delphi, e observa aqui no curso de Delphi, você tem uma descrição. Isso aqui é o que eu quero mostrar para você, o efeito que isso aqui vai causar. Se eu salvar a minha página agora, do jeito que está, veja o que vai acontecer. Né? Simplesmente uma bagunça. Por quê? Porque na verdade, eu queria dividir isso em dois cursos. O curso de Delphi e o curso de Lógica. O que não está acontecendo aqui. Então, eu já sei o seguinte. Como eu quero separar aqui, eu vou fechar aqui. Cadê? Vou pegar aqui logo. Vou pegar esse texto. Não, tá bom esse texto aí. Então, bem aqui eu vou dar, olha só. Bem aqui eu vou dar um P. Para que o P? Para quebrar a linha. Olha, como ficou agora. Então, já sei que esse texto está aqui, quebrou a linha. Muito bem. Só que aqui agora eu estou me referindo a um outro curso, né? Curso de Delphi. Então, aqui, ó, eu também vou dar um P. Ó, muito bem. Agora, eu também queria que esse texto aqui, né, depois a gente vai trabalhar aqui para ele ficar centralizado. Por enquanto, não vou falar disso, não. Eu vou colocar agora um título para ele, né? Vamos colocar ele como sendo também H2. Fechou aqui com H2. Vamos salvar. Olha como ele está. Muito bem. Agora, eu queria fazer o seguinte. Vou pegar aqui esse texto mesmo, embora esteja um texto grande, mas eu vou pegar. Vou pegar esse texto. Vou colar esse texto bem aqui. Vou salvar. Olha só como tá, né? E aqui eu queria que ficasse assim, ó. Aqui eu vou colocar agora uma linha aqui embaixo, né? Isso tudo é só para mostrar isso. HR. Então, vejamos. HR, salvo. E aqui eu vou colocar também, ó, HR. O HR, ele é um comando que ele não precisa fechar a tag.
Eu atualizo, olha só como ficou. Então, embora não esteja bonito, não está formatado, mas com certeza já deu uma melhor aparência do que estava. Isso com certeza. Muito bem. Embora ainda não seja o assunto dessa aula, mas só para que esse texto fique melhor, vamos centralizar esse curso e esse aqui, vamos centralizar. Para isso, ó, só você usar, olha, essa palavra aqui, ó, alagne. Você coloca, senta, mais uma vez eu peço perdão pela minha pronúncia, desculpe aqui os poliglotas, mas eu não sei falar inglês não. Tá? Então tá aí, ó. Veja que agora, né, nós já temos algo bem mais, não tão bonito, mas com certeza o visual muito melhor do que estava. Então aqui nós estudamos alguns conceitos. Pronto. Nós estudamos aqui, o que nós estudamos aqui nesse primeiro momento? Vamos lá. Nós estudamos que nós, para inicializarmos um documento HTML, nós temos que começar com a palavra HTML e terminar com HTML. Depois do HTML, nós vamos colocar o cabeçalho do texto, né? O título é o título que nós queremos colocar. Ó. Quando nós abrimos uma tag, para fecharmos a tag, nós colocamos a barra. Ó. Eu abri a barra. É bom que você faça o seguinte, ó, sempre na mesma proporção. Por exemplo, é provável que isso aqui dê certo. Eu não sei se vai dar errado, não. Vamos ver se vai dar errado. Talvez dê certo. Deu certo. Não deu errado, não, como eu falei. Mas evite fazer esse tipo de coisa que eu fiz aqui, né? Que coisa? Observa aqui, ó. Esse comando está mais interno. Então, como ele está mais interno, feche primeiro ele, colocando aqui, ó. Então, feche primeiro ele. E depois, ó, esse está mais externo, então feche depois. Tá? Depois que você colocou o cabeçalho, você vai colocar o body, que é justamente o corpo do seu arquivo. Aí nós utilizamos os cabeçalhos H1, de H1 até H6. Eu mostrei aqui esse alinhamento, que a gente ainda vai estudar mais para frente. Ensinei como que você faz a quebra de uma linha utilizando parágrafo e utilizando também o BR. Ensinei que o BR você quebra apenas, olha, uma linha, enquanto que o P você quebra a linha e deixa um espaço. Ensinei também, e acredito que foi só. E também fiz a propaganda do meu curso. Tá? Então, eu vou continuar esse assunto de HTML na próxima aula.